Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Tassiana. Hoje a mesa está formada por Tibério, que vai fazer a prece final, a prece inicial, desculpa. E a nossa irmã Edneide, que ela é do Centro Manuel Quintão, em Boa Viagem. Isso? E antes de começar, eu só vou ler uma mensagenzinha para passar a palavra para Tibério, para ele fazer a prece. O nome da mensagem é: não as tens. Não lamentes na vida aquilo que perdeste, o desgosto sofrido. Abriu-te estrada nova. Segue através da senda que a prova te mostrou. Renova o pensamento. Rasga-te do passado. Trabalha e busca a frente. Não chores, nem recues. E entenderás que Deus dá-nos sempre o melhor. A nossa irmã, hoje, Edneide, vai trazer um tema suicídio ou homicídio conseguido, não é isso? Eutanásia, né? E agora eu vou passar a palavra para a Tibério para fazer a prece. Boa noite, boa noite. Que todos possamos agora aquietar um pouco nossos corações, abrir nossas cabeças para as ideias que vão ser intuídas por nosso irmão, esquecer um pouco o mundo lá fora, se concentrar aqui, agradecer a Deus, a nosso Senhor Jesus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, meu Deus. Muito obrigado. Que nossos familiares estejam protegidos em seus lares, em seus locais de trabalho, que a espiritualidade amiga da casa, que a espiritualidade amiga possa acompanhar todos, iluminar, proteger, que possamos estar aqui com os corações tranquilos, serenos, para absorver da melhor maneira possível os ensinamentos proferidos na aula de hoje. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Com alegria no coração, que estamos aqui nesta casa e trazemos o abraço fraterno de todos os que fazem o Centro Espírita Manuel Quintão, a unidade de Boa Viagem. No Manuel Quintão nós temos 3 unidades: temos o de Rio Doce, temos o de Libura e temos o de Boa Viagem. Tudo é o mesmo grupo, só que são 3 unidades de locais diferentes. Nós fazemos parte do Boa Viagem, que moramos lá perto. E o tema da noite de hoje é sobre eutanásia. O tema principal é eutanásia. Ele pergunta, né? Suicídio ou homicídio consentido? Então a gente vê o seguinte, que na sociedade de hoje, né, onde as pessoas, mesmo um alto índice de pessoas religiosas ou se dizem religiosas, mas predomina o materialismo. Predomina o materialismo. E a grande maioria das pessoas, quando o tema é sobre morte, primeiro, morte ninguém gosta nem de falar sobre isso. Né? É como se não existisse ou fosse uma coisa assim, muito ruim. E não é. Né? Todos nós temos o tempo de passar aqui no planeta, a reencarnação. E que quando a gente já nasce com essa certeza de que vai retornar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então aqui é uma escola, e ninguém fica eternamente dentro da escola, não é? Então a gente vem, aprende e retorna para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, é uma bênção a reencarnação. É uma bênção essa oportunidade que Deus concede a todos os seus filhos. A todos. Até aqueles que não querem reencarnar, que não precisam, mas que não querem, vêm compulsório. Porque é feita aquela criança que não quer ir para a escola, mas os seus pais são muito responsáveis e dizem, não, você não decide a sua vida. Quem decide por você somos nós.
Nós temos a responsabilidade de colocar na escola, porque nós sabemos que é o melhor para você. Então, assim mesmo é nós. Quando a gente está muito recalcitrante no plano espiritual, ou quando a gente está não só recalcitrante, mas quando a gente perde o poder de decisão e de escolha, que também acontece, então a gente vem compulsoriamente para a escola da vida, através da reencarnação. Então, todos nós que aqui nos encontramos, acreditando ou não na reencarnação, a reencarnação existe. Então, todos estão aqui nesse propósito de evoluir, de crescer, de aprender e de galgar a felicidade. Então, o tempo que a gente passa aqui, 10 anos, tem pessoas que passam só horas e retornam, né, ao plano espiritual. Já tem outros que chegam a 100 anos, chegam a 109 anos. Né? Então, e hoje, cada vez mais, a sobrevida está aumentando, graças a Deus. Né? Mais tempo no planeta, mais tempo para o aprendizado, mais tempo para o exercício do amor, o exercício da caridade, o exercício da tolerância, o exercício da fraternidade, o exercício do perdão. Então, são muitas lições que a gente tem que aprender aqui. E uma existência só não seria suficiente. E cada um aqui tem a sua missão, e cada um tem a sua trajetória, e cada um tem o seu planejamento, e cada um de acordo com as suas necessidades evolutivas. Uma coisa é muito certa: ninguém está aqui por acaso. Ninguém veio aqui ou está aqui reencarnado aleatoriamente, solto. Não. Todos nós participamos de um planejamento. Todos nós temos família espiritual. Todos nós temos, independente da nossa crença, temos o nosso anjo de guarda, aquele espírito que protetor, que antes do momento da gente reencarnar, ele já se dispõe, se predispõe a nos acompanhar nessa jornada evolutiva. Então ninguém está sozinho aqui. Embora tenha momentos que a gente se sinta só. Se sentir só e estar só é uma grande diferença. Então é importante cada minuto. Então, quando a gente aqui fala sobre morte, tem gente que até chega a bater 3 vezes na madeira para afastar, como que para afastar a morte, não quer nem falar sobre morte. Dificilmente se conversa sobre a morte dentro de casa. Com as crianças, então, nem se fala. E precisamos desenvolver, praticar a educação para a morte. Veja só. Até para morrer, a gente tem que morrer com dignidade. É verdade. O próprio Chico passou por uma experiência dessa. Né? Ele relatou para a gente a experiência dele no avião. Né? E o avião passou por umas turbulências. E ele começou a gritar dentro do avião. E aí Emmanuel, o seu benfeitor espiritual, aparece para ele: Chico, o que é que está acontecendo? Ele: estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer. Morra pelo menos com dignidade. Então, morrer com esses gritos todos, como disse, não resolve. Né? Então, morra pelo menos com dignidade. Divaldo, quando teve os problemas sérios de coração, ele pediu mais moratória. E continua em moratória. Então, e cada um de nós tem a sua história de vida aqui. Então, para as crianças, a gente não fala sobre a morte. Criança não participa de velório, criança não participa. A gente tira a criança de casa, afasta a criança, como se ela fosse não sei nem o quê. E as crianças são altamente sensíveis, são altamente inteligentes, e a gente tem que falar a verdade para elas. Com a linguagem acessível, né? Tranquilamente, para conversar com elas. No filme, o nome do filme que eu já assisti diversas vezes, A Casa dos Espíritos. Alguém aqui já assistiu A Casa dos Espíritos? Eu assisti diversas vezes esse filme. É que nem criança, é que quando gosta de um filme, né? Então, A Casa dos Espíritos é um filme belíssimo. Quem não assistiu, o filme já não é tão recente, quem não assistiu, assista. E pelo título, quando eu vi assim, A Casa dos Espíritos, eu pensei assim, é um filme cheio de fantasma, né? Vai aparecer muito fantasma, vai aparecer muito espírito, e você pouco vê espírito. Ou raramente você vê espírito no filme. Mas um dos pontos, por que eu assisti? Porque também assim é feito um livro. Cada vez que a gente lê, a gente vê coisas diferentes, a gente descobre novas informações. E o filme também, que é um filme histórico,
ele mostra assim, diversas fases na vida da pessoa, a história, né? Diversas fases na vida da pessoa, e mostra uma das fases aí, era a avó conversando com a neta e preparando ela, porque a avó, que é a personagem principal do filme, ela sabia que já estava perto dela desencarnar. E era uma época de Natal, a filha dela, a mãe da criança, tinha ido para a cidade fazer as últimas compras, acompanhada do esposo dela, né, do marido da dona da casa, né, o avô da criança. Tinha ido com a filha para a cidade, para o comércio. E ela conversando com a criança e preparando a criança para a morte, conversando sobre a morte, que a morte não existia, que o espírito falando sobre a realidade do espírito. É um filme americano, não é um filme brasileiro. Porque o espiritismo predomina aqui no Brasil, mas não predomina. Nasceu na França e veio para o Brasil. Se radicou no Brasil. E ela decorando a árvore de Natal com a criança participando, entregando os brinquedinhos, a decoração para botar naquele pé de pinheiro enorme, né, que lá se usa os pés de pinheiro, colocando. Quando ela sobe na escadinha, a avó sobe na escadinha para colocar a decoração, ela sente-se mal e dali ela vai para o leito e no leito ela desencarna e a criança ao lado dela. Na maior tranquilidade, ou seja, morreu com dignidade. Se fosse um de nós, será que a gente entrava em desespero? Será que a gente começava a chorar também, a gritar? Ela não, ela muito tranquilamente, porque ela sabia da realidade do espírito, ela via os espíritos. A realidade dela era muito verdadeira, o que ela via. E nisso ela conversa com a criança, e ela desencarna e a criança participa daquilo ali. Quando a mãe da criança chega, que procura, a criança sai correndo pelo terraço do jardim lá, o carro entrando, a criança dá a informação de que a avó tinha desencarnado. O avô entra num desespero tão grande que pega a bengala e começa a quebrar o vidro do carro, por não aceitar a morte da esposa. Vejam como cada um encara a realidade da morte. A filha sai correndo, chorando, então todo mundo chorando e a criança olhando assim para eles, como que assim, mas ela partiu tão bem, ela está tão bem, não é uma coisa tão ruim assim. E a gente se acostumar e saber de que quem morre é o corpo de carne, o espírito permanece vivo. Nós temos a realidade espiritual. A gente muitas vezes vive aqui como se só existisse isso aqui, mas não. Isso aqui é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. E aí, quando a gente fala sobre morte, a maioria diz, eu quero ter uma morte rápida. Eu quero ter uma morte, eu queria morrer dormindo. A maioria das pessoas, quando se entrevista, quando se pergunta, diz que quer morrer dormindo. Ninguém diz que quer morrer depois de uma doença prolongada. Primeiro que a gente não quer adoecer, nem quer ficar em cima de um leito. Olha, se for para mim ficar dependente, que Deus me leva. Mas dificilmente a gente se coloca dizendo assim, o meu desencarne seja de acordo com as minhas necessidades evolutivas e de acordo com a autoridade de Deus, o desejo de Deus. Então a gente se colocar na submissão e na certeza de que nós somos assistidos pelo nosso Pai. Aquela certeza de que nós temos muito amor, Ele tem muito amor para conosco. E mesmo diante de uma enfermidade, não quer dizer que Ele nos abandonou para sofrer. Não. A morte, quando o espírito passa por um período longo de doença, serve como se fosse uma cirurgia plástica reparadora para o espírito. Olha a profundidade da coisa. Então, quando se fala sobre a morte, se fala sobre uma doença, se fala... Então, aí vem a ideia de quê? Da eutanásia. Não, para ficar sofrendo, é melhor tirar a vida logo. Mas de quem é a vida? Quem é que tem o direito de decidir o dia de voltar para o plano espiritual? Quem é que sabe realmente das nossas necessidades? Ou se é uma covardia nossa? E como é
nós iríamos nos encontrar como espírito quando retornarmos ao plano espiritual, provocando uma eutanásia? E quantas pessoas que já passaram por doenças longas, teve um homem que passou 12 anos em coma. 12 anos e retornou e saiu do coma e voltou para a vida normal. Aí é quando a gente diz, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa esperança? A nossa confiança nos desígnios do Pai? Por que nos acovardarmos diante da vida, diante da dor e diante do sofrimento? Se o tempo nosso aqui é completamente diferente do tempo para os espíritos, do tempo para o mundo espiritual. O que significa um mês aqui doente, em convalescência? Para o plano espiritual. Primeiro que lá nem relógio existe. Que bom, né? Pelo menos acho que não tem muito estresse. Né? Porque não tem relógio. Né? Eu, desde que me aposentei, raramente eu uso relógio. E olha que eu escala de relógio. Me aposentei de relógios. Tá lá. E adoro. Gosto muito de poder todo dia, mas já não tenho mais aquele compromisso, aquela obrigação de estar sempre olhando para o relógio, porque aquele horário é muito contativo, de ponto, porque eu fui escrava de ponto durante muito tempo. Por o quê? 37 anos de trabalho, batendo ponto. Era escrava de ponto. Né? Me aposentei os relógios também. Tá tudo lá na gaveta, as pilhas já aconteceu. Tá? Só tem um bonitinho lá de oncinha, que eu tenho que colocar aquela gaveta, que adoro as coisas de oncinha, para usar só como adorno, mas para ficar olhando de relógio, não. Então a eutanásia é esse sentimento, é essa vontade de abreviar a vida. E a eutanásia tem dois tipos: a eutanásia passiva e a eutanásia ativa. A ativa é onde a própria criatura aplica a medicação, que a eutanásia é como se fosse assim, a morte sem dor. Abreviar a morte sem dor. Aplicar uma injeção letal, né, na veia, e dali em poucos minutos, poucos segundos, a pessoa deixa o corpo físico, né, desencarna. Então diz que é a morte sem dor. Sem dor. Isso significa de que o espírito, retornando ao plano espiritual, ele vai se desligar do seu corpo? De maneira nenhuma. O que desliga o espírito do corpo é a desagregação das células, dos átomos. E isso acontece quando perde-se a vitalidade, que é o desencarne normal e natural. Já começa aí um primeiro dificuldade, um processozinho doloroso no plano espiritual. Porque não basta só a gente sair do corpo físico. Se fosse assim, era muito fácil. Mas ficamos presos ao corpo físico porque as energias estão todas lá. Ainda tem muita energia. E a passiva é aquela onde a pessoa não responde por si, onde o médico, ou a enfermeira, ou seja lá quem for, né, ou desliga os aparelhos ou aplica a injeção. Já teve casos de pessoas que o aparelho foi desligado e a pessoa não morreu. E aí? Pessoas que sobreviveram à eutanásia, porque não foi a letal, não foi com a injeção, foi de desligar os aparelhos. Teve uma pessoa que tentou a eutanásia querendo deixar de comer durante 22 dias, sem comer e sem beber água. Não morreu. Mas se sentiu tão mal, que voltou a comer e beber. Com toda a doença que ela teve. E muitos países hoje, né? No Brasil é crime, a eutanásia é crime. Embora muitos hospitais, médicos, enfermeiros praticam esse crime para tentar livrar a criatura, né, do sofrimento. Principalmente idosos. Diga-me. Mas praticam com autorização da família. Olha, não é permitido não. Debaixo dos panos, né? Debaixo dos panos. Mas tem casos que
o próprio profissional da medicina, não, a gente também não concorda de jeito nenhum, nem aceito, nem deve ser aceito por a gente. Está entendendo? Mas ocorre, é isso que a gente está querendo dizer. Não é que a gente. Mas acontece. Da família. Mas o médico fizer isso, ele está matando, está assassinando. Pois é. A gente não pode fazer isso. Não pode, de jeito nenhum. Não pode, é crime. Não pode, mas faz. É crime. Faz não, o médico não faz não. Faz não. Olha, tem médico que infelizmente não tem a moralidade, não tem a ética, porque é ser humano imperfeito e tem visões restritas sobre a vida. Divaldo Pereira Franco relata uma situação, um caso de um médico. Ele morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Caso verídico. E este homem, ele era estudante de medicina, estava fazendo residência, estava no hospital, fazendo residência. E tinha, naquela época, na época que aconteceu esse fato, na cidade tinha acontecido chuva de verão, uma chuva que veio sem ninguém esperar, e que inundou a cidade, trouxe assim muito transtorno, trouxe desabamento, teve morte, foi assim um caos na cidade. E muitas pessoas precisaram recorrer aos hospitais, e os hospitais ficaram sobrelotados, superlotados. E os médicos ficaram feitos loucos, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo. E nesse hospital das clínicas de lá, em determinado momento o telefone toca e a atendente atende aquela ligação. Era uma mulher pedindo por socorro, pedindo por ajuda para uma outra mulher que estava a dar à luz e que estava passando por uma dificuldade muito grande no seu parto e estava com risco de vida. E era um local distante e ela não tinha como chegar até ao hospital para pedir, para ter o atendimento médico. A atendente vai, passa para a assistente social a ligação, e a assistente social vai ver dentro dos papéis lá, das escalas, quem eram os médicos que estavam na escala. E os blocos, as salas cirúrgicas, tinham diversas salas cirúrgicas, estavam todas ocupadas. Os médicos operando as pessoas em casos de urgência. Nos corredores, os médicos assim para baixo para atender as pessoas que estavam chegando, porque foi realmente uma situação de calamidade que aconteceu naquele período. E ela vai e encontra, liga para um dos médicos, esse que estava era residente, fala com ele, e ele tinha uma peculiaridade, esse médico. Ele conversando com os amigos ou com outros médicos, ele era a favor da eutanásia. E ele dizia, eu sou a favor da eutanásia, tanto para o homem como para a mulher, porque se a pessoa está sofrendo, se a pessoa não tem mais condições de vida nem de sobrevida, então é um benefício que a gente está fazendo para com o outro. De desligar os aparelhos, de fazer a eutanásia e acabar com o sofrimento. E os outros médicos diziam, não, rapaz, mas a gente não pode fazer isso. Olha, a gente tem que... Não, mas eu acho que a morte é uma morte assistida, pode ser uma morte assistida, pode ser uma morte assim. Mas ele era, assim, contundente de que era a favor da eutanásia. Ele defendia, assim, veementemente a eutanásia. E nisso, só tinha ele naquele momento no hospital disponível. E a assistente social fala com o chefe, e o chefe dá ordem para ele pegar o carro ou a ambulância, seja lá o que for, e se dirigir para aquele endereço que a assistente social anotou o nome da mulher e o endereço onde ela estava. E ele acatou a ordem e saiu do hospital, pegou a maletazinha com os instrumentos, né, o que ele ia precisar, porque ele sabia que era um caso de parto, tudo, ele pegou tudo, levou, foi para lá. Chegou o carro, se afastou da cidade, um lugarejo bastante distante. Quando ele chega lá, diz que um local paupérrimo, um local pobre. As crianças lá tudo
como se fosse uma favela, como ele descreve o local de extrema pobreza. O local era de extrema pobreza. E ele consegue chegar no endereço da mulher. Quando chega lá, estava a parteira, né? A mulher lá que fazia os partos lá, que atendia a domicílio. E tinha 6 crianças. Essa mulher que ia ter o 7º filho, já tinha 6. E quando ele vai entrando na sala, ela diz para o médico, né? Dá as boas-vindas para ele, tudinho, e ele já começa a ouvir que a mulher estava gemendo, chorando no quarto. E ele diz, ela vai morrer, ela está à beira da morte, porque não está tendo passagem, não está tendo dilatação, e a criança também vai morrer os dois. Mas olhe, eu dei o conselho a ela. E o marido dela queria que ela abortasse esse filho, porque não tinha mais condições de ter mais filho. Mas ela, muito teimosa, não aceitou fazer o aborto. Já tendo 7 filhos, 6 filhos, ele seria o 7º filho. E agora esse monstro é que vai tirar a vida dela. A mulher, veja as palavras da mulher. Esse monstro agora vai ser o responsável pela morte dela. Por que ela não atendeu o pedido do marido e não fez o aborto? E nisso ele olha as crianças tudo lá sujas, um aspecto assim de fome, de muita necessidade mesmo. Ele entra lá no quarto, a mulher estava se esvaindo de dor. Ele olha para ela, a mulher estava numa condição também de muito sofrimento. Aí ele abre a sua mala, a sua bagagem lá, prepara uma injeção e aplica a injeção nela. Se dirige para uma janela, olha para o firmamento e naquele momento, porque mesmo ele tendo aquela ideia da eutanásia, mas ele era uma criatura boa, ele não era uma criatura ruim, mas ele tinha essa ideia da eutanásia. E nisso, ele aplica a injeção e espera a injeção, o organismo reagir para ver se aumentava as contrações dela para facilitar o parto. Enquanto a injeção, ele esperava alguns segundos que a injeção fizesse efeito, ele se dirige a essa janela, olha para o firmamento e olhando ele viu as estrelas no céu. E ele admirou aquele firmamento. Olhando para o céu, ele lembrou-se de Deus. E ele juntou as 2 mãos e fez uma oração em silêncio, pedindo a Deus que ajudasse aquela mulher naquela situação tão difícil em que ela se encontrava. E quando ele vê, a mulher começa a ter dilatação. Já começam os indícios do início do nascimento da criança. Ou seja, ela recebeu ajuda, o medicamento fez efeito, ela começou a reagir e começou ao trabalho do parto. E ele ajuda no nascimento daquela criança, sozinho, ele e a parturienta. E ele tira aquela criança, limpa, tudo, né, faz todo o asseio. Quando ele vai limpar a criança, ajeitando a criança, quando ele observa, a criança tinha um defeito na perna. Um defeito muito sério na perna. E ele olha e agora? Além dela passar por isso tudinho, tem um monte de filho e agora vai ter um filho aleijado. Óbvio, o que vai ser dessa criança? Que futuro essa criança vai ter aqui? Numa pobreza dessa, ainda mais com uma perna dessa, aleijada, vai ficar coxo, vai ter dificuldade para viver, para trabalhar, para estudar, para tudo. E ele pensou, seria agora o momento de livrar ela desse encosto, a mãe. Então ele pensou, vou fazer a eutanásia. E aí vai ser um benefício para ele, um benefício para ela, e ninguém vai ficar sabendo, porque a criança vão dar como morta pela dificuldade que a mulher lá viu que ela estava tendo a dificuldade para ter essa criança, e ele resolveu fazer isso. Abre a mala novamente, prepara a injeção letal, e quando ele se aproxima da criança para aplicar a injeção, vem uma voz para ele e diz assim:
o que é que você tem a ver com o problema dele? Aí ele parou assim de súbito, né? A voz muito nítida na mente dele. Aí ele interrompeu, não chegou a aplicar a injeção e disse: você não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com o problema do outro. Ou seja, quem é você para decidir sobre o futuro dele? Quem é você para decidir de tirar a vida dele? E ele recebeu aquilo ali como uma chamada, mas foi tão forte dentro dele que ele interrompeu o processo, guardou a injeção, fechou sua mala, desceu e foi embora. Voltou para o hospital. Passou o seu tempo e ele terminou a residência dele, continuou no exercício da profissão, conseguiu cada vez mais êxito na profissão dele, casou por amor. Desse casamento ele teve uma única filha. E essa filha era o amor da vida dele, essa filha. Não só dele, mas da esposa também. Mas ele era um amor, assim, fenomenal pela criança. E a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ele prosperando cada vez mais no exercício da sua profissão como médico. E chegou a ficar rico na profissão dele. A filha cresce, torna-se uma moça, casa-se e tem uma filha. Mais uma vez ele se sentiu feliz e abençoado pelo nascimento da neta. Um determinado dia, a filha precisou fazer uma viagem de carro com o marido e deixou a menina lá na casa dele. E nessa viagem, ela tinha um horário para retornar para casa, porque ele sabia do compromisso, ela tinha falado para ele, tudo, então chegou a hora, passou da hora e nada dela voltar para casa. E ele já começou a ficar já começou a ficar angustiado, aperreado, como a gente fica esperando alguém voltar e a pessoa não vai chegar e notícia nenhuma. Quando já deu quase de madrugada, ele recebeu um telefonema de que tinha havido um acidente na BR e que os corpos tinham sido retirados, conduzidos, e ele precisava fazer um reconhecimento. Era a filha dele, Angela. O carro derrapou, bateu no muro e capotou, e o motor bateu em alguma coisa, ele explodiu e o carro foi incendiado e eles morreram carbonizados. E ele foi para o reconhecimento e reconheceu que era a filha dele. Agora restava a neta. E ele, com a mulher, criou aquela criança com muito mais amor, porque ela não tinha mais a mãe, não tinha o pai. Quando a criança estava com 4 para 5 anos de vida, eles resolveram fazer uma festa de aniversário para a menina. E convidaram os amiguinhos, a vizinhança, o pessoal lá para o aniversário da criança. Em torno de 60 pessoas para essa festinha. No dia que amanheceu o aniversário, o dia da festa da criança, a criança amanheceu com febre. Um estado febril, e a coisa foi piorando, e ele terminou levando a menina para o hospital, e a menina, os convidados chegando, as crianças, tudinho, ela voltou para casa, foi medicada e tudo, voltou para casa, mas sempre molinha, sempre com estado febril, não reagia bem, tudinho, né? As crianças tudo correndo, tudo brincando, as mães tudo animada. Até de volta faz a brincadeira, diz que na festa infantil, quem se diverte mais são as mães. E as mães vão para as festas infantis e dentro das bolsas ela leva uns saquinhos de plástico para levar os docinhos, levar as comidinhas para casa, para quem não pode ir para a festa. Ela diz, que a fulana não veio, não pode vir, vou levar uma comidinha para ela, né? E aí, ele tira até essa brincadeira. Passou-se isso aí, a criança foi se agravando, a situação foi piorando cada vez mais. E a criança foi uma bactéria que ela atingia assim, as juntas, né? Dava dores terríveis e febre muito alta, e o movimento comprometia o movimento.
E a situação foi se agravando cada vez mais, e ele levando para os médicos, e quando a situação estava muito pior, ele levava para os médicos, amigos, conhecidos dele, tudinho, e o médico chegou para ele e disse, olha, não tem jeito para ela. Essa doença dela é uma doença que até hoje não tem cura, é uma doença rara, fizeram todos os exames, descobriram qual é o tipo da doença da criança, é uma doença rara, que a cada, vamos dizer, 10 mil crianças, uma é a cometida dessa doença. Então é raro, é uma coisa rara de acontecer. Então, como é muito raro, ainda a medicina não descobriu ainda a causa, não descobriu ainda uma medicação que tratasse essa enfermidade. E eu, se eu fosse você, eu pensaria na eutanásia para ela, porque vai ser daqui para pior. Ela vai morrer e a cada dia a coisa vai se agravar, vai piorar. Ele tomou um choque. E disse, eutanásia, eu praticar eutanásia na minha neta, eu matar a minha neta, veja como são as coisas. Veja, o que é o amor ali, né? A responsabilidade dele agora como avô, pai, né, da criança, e ele disse, não. Enquanto ela tiver vida, eu vou lutar pela vida dela. Ela vai morrer, mas eu vou até o último momento lutar pela vida dela. E disse para o médico, me dê uma luz, me diga alguém que seja estudioso, que você indica, que você conhece, que você disse, olha, tem um médico muito estudioso, que é em Nova York. Aí ele foi, pegou o avião e foi para Nova York para se consultar a menina. Assim, a viagem bastante dolorida para a criança, cada viagem que ele fazia, a criança sofria e definhava cada vez mais pelo desgaste, né? Tudo muito, para ele era muito distante, muito demorado, e a criança muito enferma, cada vez mais piorando a enfermidade dela. E nisso, ele foi para Nova York, fez a consulta, e o médico disse, olha, a doença, e confirmou cada vez mais a doença dela, e disse, eu não tenho estudo, eu não tenho nada que possa ajudar a sua neta. Só indico a você a eutanásia. Segundo o médico está dizendo, a eutanásia. Veja que teste. Não teste? E ele vendo a criança sofrer, ele vendo a criança chorar, e vendo a criança morrendo. E ela estava morrendo. E restava pouco tempo de vida para a criança. E aí ele novamente disse, não, mas me indique mais alguém onde eu possa. E aí ele vai, indica em outro estado lá, onde tem um médico que era na cidade dele de Matheus. Veja, ele volta para a cidade dele. E ele só liga para ele, passa um telegrama, isso foi em 1940, em torno na época, 1940. Ele passa um telegrama, avise para ele, arranje uma consulta, porque eu vou direto. E assim que eu chegar lá, para minha neta ser atendida logo, de urgência, porque o caso realmente é muito grave, ele está certo, eu vou fazer isso, por você eu faço. Aí entrou em contato e ele foi direto para lá. Quando ele deu o endereço, tudo, que ele chegou lá, foi procurar o médico, era numa comunidade, um local distante e pobre. Não era um consultório como ele estava acostumado a entrar, conhecer e consultar a neta dele. Era um barracão. Feito um barracão. E ali, quando ele foi entrando, as pessoas que trabalhavam lá, e a maioria dos pacientes, eram pessoas todas com deficiência física. Pessoas, uns mancando, outros coxo, outro não sei o quê, outro. Então, cada um tinha uma deficiência física. E ele achou aquilo assim, diferente, né? Estranho, no local daquele. Muita gente sofrendo, aquelas macas, tudinho, um ambiente pobre. E o médico já esperava por ele. A enfermeira esperou uma maca, a criança não andava mais, bota a criança na maca e leva para a sala desse médico. Quando entram lá, o médico estava sentado, um médico jovem, em torno dos seus 30 anos, e ele diz para o pai, para o avô, né? Ele disse, olha, tem esses exames aqui, não quero ver exame nenhum, nem quero saber
nenhum parecer de nenhum médico. Eu quero examinar a criança e eu quero eu mesmo dar o meu parecer. E eu não quero saber de, assim, laudo nada, porque eu não quero que nada influencie o diagnóstico. Então eu vou fazer o meu diagnóstico. Então desde a criança lá, passou para a cama lá e foi examinar a criança. E quando ele se aproximou da criança e ele apertava, a criança chorava. Mas era necessário ele fazer os exames. E a criança já estava chorando de dor e as dores aumentavam mais ainda. E quando ele sabia que ia apertar e que ia doer, aí ele dizia aqui em voz alta para a criança ouvir: você não quer andar de bicicleta? Olha, você não gostaria de nadar? Você não gostaria de jogar bola? E ele começou a mostrar e falar de brincadeiras, de coisas assim, que a criança gostaria de ter uma vida normal para ter essa atividade, que são as atividades que toda criança gosta, de andar de bicicleta, de correr, de jogar bola, de nadar. Qual é a criança que não gosta de água? A grande maioria gosta de água, a grande maioria gosta de bola. E nisso, era como se fosse uma forma de estimular a criança a pensar em coisas boas, e ter vontade também de viver, e alimentar a esperança. E o avô chega para ele e diz: doutor, o que é que o senhor me diz? Qual é o diagnóstico? Ele diz a doença. E era o mesmo laudo que os outros médicos tinham dito. Ele conseguiu diagnosticar a doença, era a doença rara de uma bactéria. Ele disse: é a bactéria Y que ela tem. Nem nome tinha ainda. É a bactéria Y, que ele tinha identificado e ele tinha catalogado como sendo a bactéria Y. Então ela tem a bactéria Y. Não existe tratamento ainda para essa doença. Agora, há 10 anos que eu venho pesquisando sobre essa bactéria Y. E desenvolvi uma droga onde eu me faço os testes em camundongos, em ratos e outros animais. E todos são bem-sucedidos. Mas nesses 10 anos, nunca me apareceu um paciente aqui que eu pudesse testar a droga, para saber em humano, porque como é uma doença rara, quase ninguém tem, muito raro, e chegar na conta. Vejam só como as coisas acontecem, né? E aí ele faz assim: quais são as chances da minha neta? Ele disse: as chances dela são 5%. Olha, 5% de chance de sobreviver. Ele olhou para o médico, juntou as mãos e disse: vamos tentar. 5% poderá ser ruim. Então aí ele descreve o tratamento. A criança tinha que fazer intercalado banho gelado com banho quente com banho gelado, massagem no corpo todo e uma injeção a cada 8 dias. Ia ser 4 injeções, porque a perspectiva de vida dela era em torno de 1 mês. E a cada injeção que essa menina foi tomando, essa criança foi tomando, a criança foi melhorando. Quando ele se levanta para ir providenciar o tratamento da criança, o primeiro tratamento, que foi andando, o avô olha para esse médico de 30 anos e vê que ele era coxo. Ele capengava de uma perna e usava uma bota ortopédica, porque a perna dele era bem mais curta do que a outra. Ele precisava de um complemento através de uma bota ortopédica. Aí chamou a atenção dele. Aí ele percebeu que ele tinha visto a deformidade dele e disse: o senhor percebeu, sabe, está vendo? Olha, eu vou lhe contar um pouco da minha história. A minha história de vida é muito interessante. Enquanto a enfermeira ia cuidar da criança para fazer o tratamento, ele tem essa conversa com ele. E disse: a minha história de vida é uma história bastante interessante. O senhor não sabe. Esse problema que eu tenho é congênito, já nasci com ele. E a minha mãe, eu fui o 7º filho da minha mãe. Minha mãe teve 6, eu fui o 7º. E o meu pai queria que minha mãe me abortasse.
mas minha mãe não aceitou me abortar. E ele teve. Só que para mim nascer foi muito difícil o parto dela, porque quase ela teve tanta complicação que ela quase morre e eu também. Só que a parteira ligou para o hospital e o hospital mandou um médico na minha casa, que minha mãe disse, e esse médico foi um anjo do céu. E ele salvou a vida da minha mãe e salvou a minha vida. Uma semana depois, minha mãe foi lá no hospital à procura desse médico para agradecer a ele pelo que ele fez por nós. Só que quando minha mãe chegou lá no hospital, ela falou com a assistente social para querer descobrir o nome do médico, porque ela disse que tinha um débito muito grande para com ele. De agradecer, ela queria agradecer para ele pelo que ele fez por ela. Só que a assistente social disse que não era permitido se divulgar o nome dos médicos. Não era permitido isso. Aí ela disse, olha, mas veja, olha meu filho como é lindo. A criança estava do lado, né? Olha meu filho como é lindo. E ele salvou a minha vida e salvou a vida do meu filho. Eu preciso muito agradecer a ele pelo que ele fez por nós. Aí a assistente social disse, como é seu nome? Qual foi a data do parto? O seu endereço? Aguarde só um minutinho. Olha, não é permitido, não vou passar dado nenhum para a senhora, mas aguarde um minuto. Foi lá nos fichários, encontrou a ficha. Encontrou a ficha, trouxe até a sala dela e disse, olha, encontrei todos os dados, está aqui. Agora aqui no hospital é proibido eu dizer o nome do médico. Vou botar esse documento aqui em cima e vou tomar água. E a senhora faça o que a senhora quiser. Agora, eu não estou passando o nome do médico, eu não estou, certo? Ou seja, eu não tenho responsabilidade nada sobre isso. Deixou o documento lá e saiu da sala. Ela olhou o documento e descobriu o nome do médico que teve na minha casa naquele dia, que fez o parto e ajudou no meu nascimento. E ela, em homenagem a ele, colocou o meu nome em homenagem a esse médico. E eu vou lhe dizer, ele não sabia quem era. O médico estava na frente dele. Ele não sabia quem era, porque ele nunca viu. E eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu tenho muita vergonha desse nome. Eu tenho vergonha porque esse nome é de um médico muito rico. E eu tenho vergonha. Eu prefiro ser chamado aqui, todos me conhecem aqui como Dr. Coxo. Meu nome aqui é Dr. Coxo. Mas o meu nome verdadeiro, aí disse o nome dele. Disse o nome dele, o sobrenome alemão, porque a mãe era alemã. E o sobrenome é em homenagem ao meu pai. Mas meu primeiro nome é em homenagem ao médico. E esse médico. E ele se emocionou com aquela história, porque aí, na mente dele, ele voltou ao passado. Toda a história se desenrolou na sua mente. E ele, o rapaz, o médico jovem, não entendeu. Disse, o senhor se emocionou? Por que o senhor se emocionou? E aí ele disse, porque é uma história muito bonita, uma história de amor. Mas não se identificou na hora dizendo o que era. Né? Ele preservou aquela informação. Porque ele teve vergonha. E naquele dia, naquele momento, ele pensou na deficiência que ele teve, que ele nasceu e que ele queria fazer a eutanásia por ser uma criança com um defeito na terra. E hoje, aquela criança estava ajudando a salvar a vida da sua neta. Veja. Então, quem somos nós para decidir o futuro do outro? E ele disse, continuando a história, ele disse, minha mãe ficou tão grato que incentivou que eu estudasse a medicina pelo exemplo digno e bonito que esse médico teve indo na nossa casa e salvando as nossas vidas. E ela me ajudou e eu me formei e hoje trabalho aqui. E está vendo aqui, todos aqui têm defeitos, né? Para ninguém rir do defeito do outro, porque todo mundo tem defeito. Então ninguém pode rir um do outro, porque cada um tem um defeito maior do que o outro aqui.
E aqui a gente se dá bem, e aqui a gente se entende, e aqui a gente ajuda uns aos outros e ajuda o próximo. Veja que lição. Se ele tivesse tirado a vida daquela criatura. Então, quem é que sabe de nós os desígnios da vida de cada um da gente? Quem? Ninguém. Não é verdade? Ninguém. Agora, acontece que nos países de primeiro mundo, a eutanásia é permitida por lei. E nisso, muitos problemas começam a surgir. De 9.000 casos, Bélgica, Holanda, Suíça e outros países da Europa. Num desses países, de 9.000 casos de solicitação da eutanásia, 2.000 são atendidos. Legal. Na Suíça tem uma clínica onde a pessoa vai para lá para ela fazer a sua própria eutanásia. Se interna lá. E lá ela recebe a medicação para ela própria injetar nela e tirar a sua vida. Então, é caríssimo a diária lá, né, do atendimento lá. E um problema sério, tanto na Suíça como na Bélgica, são os abrigos de idosos. Os idosos lá andam com as plaquinhas aqui, penduradas no pescoço. Não é uma correntinha bonitinha, com os filhinhos, com o neto. Não. Eu não quero que me matem. Do jeito que aqui tem a carteira de doador, e você querer ser doador, você tem que ter a carteirinha de doador. Lá eles usam as plaquinhas. Eu não quero que me matem. Porque considera a velhice como sendo um estorvo na sociedade. Então não serve mais para trabalhar, não serve mais para andar, não serve, só vai dar trabalho e despesa, mata. Usa a eutanásia para tirar a vida. Então, muitos velhinhos, muitas famílias estão tirando os seus velhos de lá desses países, com medo de que eles adoeçam, de que nos hospitais tirem a vida dele e nas próprias clínicas. Um problema social existente atualmente nesses países. Veja aonde nós chegamos. De descartar o ser humano achando que ele não serve mais. Porque ele não está mais produtivo. Aqui, um tempo desse, tivemos a prisão de uma médica, que os idosos, as pessoas mais idosas no hospital, morriam de repente. Teve não sei quantas mortes. Porque facilitava a morte, a medicações. Então, as próprias famílias descobriram, não pode, eu da semana passada eu estava com meu pai, eu estava com meu avô, eu estava bem, e como é que de repente, de um dia para outro, morreu assim, sem mais nem menos? Então, nesse hospital foram muitos casos. Essa médica foi presa, ao tempo desse agora apareceu no Fantástico, ela foi liberta, porque não tem prova suficiente com relação a esses casos, mas são muitos casos seguidos, e todos idênticos. Porque tem gente que acha que está fazendo benefício para o outro. Um benefício, acha que está fazendo benefício. Tirar a vida, está fazendo benefício. Não, vamos acabar com o sofrimento. Então, para que ficar nos aparelhos? Para que ficar não sei o quê? Para quê? Tem um outro relato de um homem que ele ficou durante muito tempo nas máquinas, e ele voltou, ele retornou, e ele disse que o tempo que ele ficou nas máquinas, né, ele ouvia tudo que se passava ali no quarto. Ou seja, o espírito não se desligava. Porque só se desliga quando há morte física. E quando o corpo está com vitalidade, o espírito está preso ao corpo. Então, tem alguma necessidade? Tem. Com certeza tem, senão Deus não ia permitir isso. Não ia permitir. Eu me lembro de uma das existências que eu tive, que no momento eu tive entrei para o trabalho de parto, era um menino, fui levada para o hospital e eu entrei em coma. Tive a criança, mas tive complicações pós-parto e entrei em coma. O tempo que eu fiquei em coma, eu fiquei junto ao corpo. E eu me lembro desse período todo, não foi nessa existência não, gente. Esses anteriores. Eu tenho lembrança de algumas existências minhas. E eu fiquei o tempo todo, até chegar o dia do desencarne.
No dia do desencarne, olha gente, quando eu tive essa lembrança, eu não era espírita ainda. E eu fiquei sem entender. Meu Deus, o que é isso? Que coisa será que vai acontecer? Será que é um aviso? Eu fiquei durante muito tempo com muitas inquietações. Até depois, com o tempo, conhecer a doutrina e daí estudar muito e descobrir lembranças de vidas passadas. E nisso, quando chegou o momento do meu desencarne naquela existência, chegou 2 espíritos para ajudar no desligamento. E eu tentava ainda negociar com eles. E eu dizia, não quero não, eu não quero não. Olha, eu tenho meu filho, eu quero ficar boa, eu tenho meu filho para cuidar. E eles diziam, mas não se preocupe não, o seu filho está bem. O seu filho, sua mãe vai ficar cuidando dele. Aí eu, no hospital, eu não via paredes, eu via os leitos, eu via as enfermarias e eu via pessoas com situações muito mais difíceis. E eu dizia assim, olha, está vendo aquela mulher ali? Ela está definhando, ela está acabando, então não leva ela. Ela está sofrendo muito, eu não estou sofrendo não. Porque o espírito não sente dores. A dor é física. A gente guarda lembranças, mas a dor é física. E eu tentava negociar, mas não teve acordo, viu gente? Eu tentei negociar, mas não teve acordo. O dia quando chega aquele momento, o momento feito, nem vai. E aí eles fazem todo o desligamento, eu participei, eu vi, eu saí do corpo, vi quando o corpo, a cabeça pendeu do lado, e eu saí com eles daquele hospital e confiei neles, né? A palavra deles foi tão, assim, o amor, o envolvimento foi tão convincente que meu filho ia ficar bem tratado, bem cuidado. E uma frase que me deu mais segurança na firmeza foi o que eles disseram para mim. Esse seu filho você vai reencontrar e disse a data para mim. E essa data está muito próxima disso acontecer. Hoje não vou ter mais filho, né? Mas vem como neto, pode vir como filho adotivo, vem, a gente tem planos ainda de adoção. Então, eu tenho já filhos adotivos, mas tenho planos ainda de adoção. Então, vem como neto, vai chegar essa criança, esse espírito, de alguma forma, junto da gente, né? Para reiniciar ou reatar esses laços que ficaram. E a vida é isso, a vida não se encerra no corpo físico. Nós temos Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, que ele saiu do sepulcro e ele logo em seguida apareceu na estrada. né? Apareceu na estrada. A primeira visita que Jesus foi fazer em espírito foi para aquela criatura que equivocou-se, que trocou ele por umas moedas. E que logo em seguida suicidou-se. Ele foi lá no Vale dos Suicidas ajudar essa criatura. Apareceu para diversos outros, mostrando de que a vida continua em espírito nos ajudando, está sempre do nosso lado, quando ele diz, quando um ou mais orarem em meu nome, ali eu estarei. Outros relatos que nós temos através da doutrina espírita, de que Jesus é o nosso guia, é o dirigente espiritual do nosso planeta Terra. E ele disse que não sairia daqui enquanto houver ranger de dentes e houver lágrimas. Então ele está nos assistindo, está nos ajudando. Quando ele estava no momento do sacrifício ali, os 2 ladrões que estavam ao lado dele pediam para ele, mestre, não se esqueça de nós. E ele ajuda também essas criaturas. Então essa doutrina maravilhosa que traz para nós todas essas revelações para que a gente tenha muito mais convicção, muito mais certeza de que a vida não se encerra no caixão, não se encerra no sepulcro. É apenas uma fase que nós estamos vivenciando aqui. Uma fase de experiência, de aprimoramento, de crescimento espiritual. Peçamos a Deus força e coragem e resignação diante das dores e dos sofrimentos. Não nos acovardemos de forma alguma. Jesus não se acovardou diante da dor e do sofrimento. Na certeza de que o Pai está guiando as nossas vidas e que nós estamos sendo assistidos. Tenhamos muita fé, muita certeza. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos nós. A gente agradece pelo e-mail. E vamos agora fazer a nossa prece final. Peço que todos depois da prece continuem em silêncio, em prece, para que a gente possa continuar nossos trabalhos de passo.
Vamos elevar nosso pensamento ao alto, abrir nossos corações. Jesus, mestre, irmão e amigo, mais uma vez te agradecemos por essa noite de hoje. Agradecemos a equipe espiritual por tua sustentação, por toda a espiritualidade que inclui a nossa irmã, que trouxe todos esses ensinamentos nessa noite de hoje, que possamos refletir e compreender para colocarmos em prática também no nosso dia a dia. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa continuar derramando suas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e venham à procura da tua ajuda e do teu amparo. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, iluminar também todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nos abrigos, nos orfanatos, nos asilos, as pessoas que estão nas ruas. Ilumina também, Senhor Jesus, todos esses familiares, essas pessoas que têm esses familiares em coma, que o Senhor possa fortalecer o coração de cada um deles. Pedimos pelo nosso país, pedimos pelo nosso mundo, que o Senhor possa aumentar o amor no coração dos homens, para que todas essas pessoas que levantam as mãos com armas possam ser mãos transformadas em carinho, em amparo, em caridade. Que possamos, Senhor, sair daqui melhores do que chegamos, que a tua luz e o teu amor possa sempre nos envolver, hoje e agora sempre. Assim seja.